Oh, glória a Jesus, aleluia. Oh, decanta labanai, ribanai, decanta labanai. Oh, ele canta labanai, decanta labanai, ribalabanai, decanta lá. Oh, Jeová Jiré. Oh, glória. Aleluia. Oh, decanta labanai, ribanai, decanta labanai. Aleluia. Deus soberano. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Eita, poder de Deus. Aleluia. Oh, glória. Graças a Deus. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Aleluia. Palavra do Senhor aberta. Oh, glória. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Livro de 1 Samuel. Glória a Deus. Capítulo de número 15, versículo de número 10. Oh, glória. Deus de mistério e poder. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 10. E quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Aleluia. A palavra do Senhor diz: Deus manda Samuel repreender a Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio pois Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido pois de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Antes voaste aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pela qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei dos Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto
tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou o Senhor. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio a ele e animosamente e disse: Agag, na verdade já passou a amargura da morte. Disse porém Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul, até ao dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul rei sobre Israel. Podeis assentar. A palavra do Senhor nessa noite, ela vem dizer a mim e a você sobre as formas que nós temos de servir a Deus. Quando o Senhor ele nos dá uma determinada missão, ele fala conosco para fazer determinadas coisas. O Senhor não é Deus de subterfúgios, o Senhor não é Deus de missões pela metade, e o Senhor também não une meios propósitos. O Senhor faz um trilhado de uma coisa para que você cumpra aquilo que Ele determinar, porque a partir do momento que você está no caminho do Senhor e trilhando a vontade do Senhor, a vontade dele será para a sua vida perfeita e agradável. Nessa noite o Senhor fala para mim e para você, contando essa história de Saul. Saul se julgava o menor da tua casa, o menor entre as tribos de Israel, e mesmo assim o Senhor o levantou rei sobre Israel. O Senhor o levantou sobre rei sobre as tribos de Israel, e ali não poderia haver honra maior para um homem da tribo que Saul era. Mas de repente chega um determinado momento, o Senhor manda com que Saul vá até os amalequitas e destrua tudo lá, que não sobrasse nada, nem homem, nem mulheres, nem crianças, nem boi, nem ovelha, o rei nada, era para destruir tudo, era para aniquilar aquele povo da terra. O Senhor não queria que sobrasse ninguém vivo dali, porque eles haviam se levantado contra Israel. E aí eu trago para os dias de hoje, a palavra do Senhor não muda. Quem se levanta contra Israel, se levanta para cair. Quem amaldiçoa a Israel, também será amaldiçoado. E quem bendizer a Israel, será abençoado. E Saul, ele vai até lá, ele guerreia contra os amalequitas, mas o povo, eram cerca de 200 mil soldados, eles mataram todo mundo lá, esses 200 mil soldados que eram do exército de Israel, eles aniquilam lá o povo. Porém, algumas pessoas lá e tal, trouxeram bois, trouxeram vacas, trouxeram ovelhas, e trouxeram o rei de lá vivo. E Samuel, o Senhor fala para Samuel que Saul o havia desobedecido. E quando Samuel vai até Saul para conversar com ele, saber o que havia acontecido, na verdade Samuel já sabia, mas ele queria ouvir da boca de Saul.
Saul fala para ele: o povo, eu não quis me insuflar contra o povo, e o povo trouxe essas coisas para cá e tal, aquele negócio todo, para sacrificar o Senhor em Gilgal. E Samuel fala para ele, não, está aqui no versículo, a palavra do Senhor diz que quando o Senhor fala que o Senhor havia arrependido de ter colocado Saul como rei, a palavra diz que Samuel se contristou a toda a noite e clamou ao Senhor. E na madrugada Samuel saiu para encontrar com Saul. E quando ele vai lá encontrar com Saul, ele fala: que banido é esse que eu escuto de vacas, de mugido de vacas e balido de ovelhas? E Saul fala: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas. Ou seja, o povo viu que tinha vacas gordas lá, que tinha ovelhas bonitas lá, e o povo: vamos levar isso aqui como despojo, porque era comum naquele tempo, quando uma nação guerreava contra a outra, a nação que perdia, todos os despojos de guerra pertenciam àquele povo vencedor. Ou seja, se tivesse ouro, prata, se tivesse vacas, ovelhas, camelos, dinheiro, mulheres, todos aquilo tudo era despojo de guerra, e eles poderiam ficar com tudo. Mas o Senhor havia dado uma ordem ao rei Saul, que não trouxesse nada. O Senhor jamais aceitaria alguma coisa dali como sacrifício. E eles mesmo assim trouxeram essas vacas, esses bois, esses negócios tudo aí. E então Samuel falou para Saul: espera, ou melhor, no versículo de número 15, Saul diz: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto ofereceram ao Senhor teu Deus, o resto, porém, temos destruído totalmente. Quer dizer, era para fazer algo completo, e eles fizeram 75%. E o nosso Deus não é Deus de 75%. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse: fala. E Samuel fala para Saul: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos. Saul, ele se achava pequeno diante, ele mesmo se achava complexo de inferioridade, né? Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei de Israel. Saul se considerava pequeno, mas o Senhor o colocou como cabeça. Oh glória! E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquile. A palavra aniquilar vem de destruição total. Por quê? Pois não destes ouvido à voz do Senhor, antes voastes aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Ou seja, Saul, ele tentava justificar a ação que ele havia feito. Ele tentando justificar: não, mas eu fui lá, eu matei o pessoal, todo mundo, mas eu trouxe o rei. Quer dizer, ele não fez tudo, porque ele tinha que aniquilar todo mundo lá. No entanto, ele ainda tenta justificar, e ele joga a culpa no povo ainda. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ou seja, ele ainda jogou a culpa no povo, falando que o povo se insuflou lá e queria oferecer sacrifícios ao Senhor. E é aí que nós entramos naquilo que nós queremos pregar nessa noite. A palavra ainda diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra dele? Nessa noite eu quero pregar baseado em cima disso aqui. Você pode jejuar, você pode orar no monte, você pode capinar o lote, você pode estar na igreja todo culto, e mesmo assim você não ser um convertido à palavra do Senhor.
Porque a partir do momento que a palavra do Senhor deixou de ser rema para a tua vida, a partir do momento que a palavra do Senhor deixou de ser ordenança para a tua vida, você pode sacrificar o que você quiser, que Deus não irá receber. Porque a palavra do Senhor diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em sacrifício? E mais embaixo a palavra vai dizer o seguinte: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade a idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ou seja, o Senhor disse para mim e para você: a partir do momento que você rejeita esta palavra, o Senhor te rejeita também. A partir do momento que essa palavra deixou de ser regra de vida para você, o Senhor te rejeita também. Porque o nosso Deus não é Deus de meias palavras. Deus não dá uma ordem para alguém incompleta. Deus não fala algo para alguém incompleto. Quando Deus fala, vai que eu sou contigo, Ele é o primeiro a chegar lá. Agora, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor não está preocupado em sacrifícios. O Senhor não está preocupado em holocaustos. Isso não está prazer ao Senhor. Agora eu quero dizer uma coisa a você: nós estamos vivendo no tempo da graça. O maior sacrifício que poderia ter sido feito em toda a história do cristianismo foi feito quando Jesus morreu naquela cruz. Então, qualquer sacrifício que você fizer, meu irmão, pode ter certeza, se você não estiver ligado na palavra, o Senhor não aceita. O Senhor não aceita. Não adianta você querer ser apenas frequentador de culto, porque você não tem nada para fazer na sexta-feira, no domingo, no sábado, na quinta-feira, na terça, na quarta. Você não tem nada para fazer, então eu vou para a igreja. A palavra não está em você. Até porque o Senhor não manda nós só lermos a palavra, Ele manda nós examinarmos a palavra. Na quarta-feira, quando nós viemos aqui para o estudo bíblico, nós estamos examinando a palavra, estamos esmiuçando a palavra. Eu quero dizer para você, você pode fazer o que você quiser. Eu vou de joelho daqui lá na minha casa. Eu vou subir 200 anos no monte, eu vou jejuar a minha vida inteira. Você pode fazer isso tudo, sacrifício de tolo. Porque se a palavra não estiver em você, o Senhor também não está. Porque a palavra diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O verbo é a palavra. Se a palavra do Senhor não estiver em você, meu irmão, e não adianta só ler, é examinar e viver. Não adianta nada você ficar na igreja, não adianta nada você fazer isso, fazer aquilo, não, porque eu vou fazer isso para Deus. Não adianta nada disso, se a palavra não estiver em você. E o que mais me intriga nessa palavra é que a palavra diz: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Quando eu obedeço, eu não estou debaixo da lei. Quando eu obedeço, eu não estou debaixo da lei. Naquele tempo ainda não era o tempo da graça, mas nós trazendo para os dias de hoje, nós vamos lá no fruto do Espírito. Se eu tenho o fruto do Espírito na minha vida, eu estou no Espírito, eu não estou debaixo da lei. Porque o que são as obras da carne? Prostituição, porfias, facções, dissensões, glutonaria e por aí vai. Então, se eu vivo a palavra de Deus, e eu busco viver a palavra de Deus, eu estou debaixo da graça, estou vivendo na graça. Mas a palavra do Senhor diz mais aqui: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aí você vai perguntar: mas pastor, apóstolo, logo em seguida então ele foi retirado? Não.
A palavra diz que Deus manda o profeta Samuel ir na casa de Jessé, que de lá sairia o novo rei de Israel. E ele vai até lá. Porém, chegando lá, com os filhos bonitos, grandes, tal, aquele negócio todo, papapá. Mas o Senhor não aponta nenhum deles. E Samuel pergunta a Jessé: tu não tem mais nenhum filho aí não, tal? Ah, eu tenho um aí que está cuidando das ovelhas, está lá para o campo, lá não, manda chamar ele. Chega lá, chega um menino pequenininho, ruivo, na casa dos seus 16, 17 anos, porque a palavra fala que ele era mancebo. E chega ele lá, e Samuel fala: é esse aí, ó. E desce o olho sobre a cabeça de Davi. E desce o olho sobre a cabeça de Davi. E a palavra diz que passa-se um tempo, Israel entra em guerra contra os filisteus, e Jessé manda que Davi vai lá levar uns queijos, uns pães para os irmãos dele lá. E chegando lá, chega aquele menino franzino, e os irmãos dele ainda brigam com ele: o que você veio fazer aqui? Não, eu vim ver como é que está a guerra. O pai mandou vir aqui ver como é que está a guerra. Não, mas o que você veio para vir trazer esses queijos aqui e tal. E de repente Davi escuta um filisteu gigante lá, Golias, se não me engano, da terra de Gate, se eu não estou enganado. Tem homem aí, Israel? Não. Tem homem aí para lutar comigo? Não, não. Pega o campeão de vocês que luta comigo. Se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Mas se eu perder, vocês serão os nossos escravos. Ribanai, decanta labanai. E de repentemente, Davi escuta aquilo ali. Mas a palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de quem? De Deus. E Davi fala: quem é esse circunciso para falar assim com o povo do Senhor? E Davi pega e vai lá e fala: não, eu luto com ele, vou lutar com ele, vou lutar com esse circunciso aí, vou lutar com ele. Só que ninguém dava moral para Davi. Davi tinha 1,60 m e não era não, né? Pequenininho. Eles levam ele até Saul. E ele vai lá. Presta atenção. O Senhor já havia dito que não estava mais com Saul. Ele havia rejeitado Saul. Se nós voltarmos um pouquinho na história aqui, nós vamos ver que Saul pede para que Samuel ande com ele no meio dos anciãos, para que os anciãos e o povo pensem que o Senhor ainda estava com ele. Mas o Senhor já havia apartado Saul. O Senhor já havia rejeitado Saul. E nisso tudo vem Davi sendo ungido rei, etc e tal, e vai lutar contra Golias. E chegando lá, na hora da luta, Golias, Davi fala para ele: você vem contra mim com lanças, espadas, etc, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você em nome do nosso Deus. E hoje ainda as aves do campo comerão a tua carne. E decanta lá, banai. Oh glória. E aí o que acontece? A história que todo mundo já sabe. Mas antes um pouquinho, nós estamos contando a história como novela aqui, como etapas expositivas. Antes um pouquinho, levam Davi até Saul. E Saul fala assim: mas como é que você quer, na linguagem de hoje, né? Você quer vencer o gigante ao seu tamanho, você não tem força. Ele fala assim: eu pastorei as ovelhas de meu pai. Ribanai, decanta lá, banai. Eu pastorei as ovelhas de meu pai. O Senhor me entregou o leão, o Senhor me entregou o urso, e vai me entregar também a cabeça desse filisteu. E balabanai, decanta labanai. Oh glória, aleluia. Oh Deus santo. E aí Davi vai lá, pega 5 pedrinhos, e vem Golias com a lança,
Vem Golias com escudo, vem Golias com espada. A palavra fala que o escudeiro carregava a lança de Golias. Eu não me lembro agora do peso, mas era em torno de 60 quilos, me parece, ou mais um pouco. Uma espada gigantesca, o cara tinha quase 3 metros de altura. E ele vem pro lado de Davi só aqui, ó. Com pouco ele lança aquela funda e dá uma pedrada no meio da cabeça de Golias, no meio da testa de Golias. Do jeito que a pedra ficou, cravou lá e no chão. E a palavra diz que Davi vai lá e arranca a espada e decepa a cabeça de Golias. O exército de Israel vendo tudo aquilo, todo mundo embasbacado. Acredito que uns 30 segundos eles ficaram olhando para ver se realmente tinha acontecido aquilo. E quando eles batem o olho nos filisteus, os filisteus também não acreditando, eles partem para cima dos filisteus. Pastor, mas o senhor está fazendo um emboleiro aí? Não estou embolando nada, você vai entender onde nós vamos chegar aqui. O que eu quero te dizer nessa noite é que mesmo Saul, o Senhor tendo rejeitado, Israel é uma nação que pertence ao Senhor. Aleluia. E aqueles que se levantam contra Israel se levantam para cair. Aqueles que se levantam contra Israel se levantam para cair. A palavra do Senhor diz, e nessa noite eu quero dizer para você: se você não estiver na palavra, tu será rejeitado. Mas você ainda vai caminhar. Pela força dos seus braços você vai caminhar. Mas você precisa entender que se você não estiver na palavra, você está sozinho. Se você não estiver na palavra, se essa palavra não estiver na tábua do teu coração, você está sozinho. Porque é pela palavra que o Espírito Santo vai mostrar a você aonde você está errando. É pela palavra que ele vai dizer: olha filho, a minha palavra diz isso, desvia-te do mal, desvia-te daqui, não se acenda na roda dos escarnecedores. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Se você não estiver na palavra, você será rejeitado. Você pode até caminhar, porque Saul ainda governou muito tempo. Saul tentou matar Davi. A palavra, eu estava estudando a palavra ontem, e a palavra diz lá, né, que as mulheres cantavam depois que Davi matou Golias. Depois que Davi matou Golias, Davi se torna ali um soldado também. E a palavra diz que quando eles chegavam da guerra, as mulheres cantavam: Saul matou 1000, mas Davi matou seus 10 milhares. E aquilo causava ciúme no coração de Saul. E Saul ficava vendo aquilo, e a palavra diz que um espírito maligno vindo da parte do Senhor incomodava Saul. Saul ficava endemoniado. E eles chamavam Davi para tocar a harpa. A palavra diz que teve uma vez que Saul pegou a lança e jogou, e Davi saiu fora. O ciúme de Saul foi tanto que Saul perseguiu Davi muitos e muitos anos, até que chega o dia que Saul é morto. Que na verdade a palavra nos diz que Saul, o pajem de Saul pede a ele para o matar, para que ele não fosse morto pelos inimigos, e o pajem não quis. E a palavra diz que Saul coloca a espada no chão, com a ponta dela na sua barriga, e deita por cima e morre. E a palavra diz que a cabeça de Saul é decepada e colocada na entrada da cidade. Mas Saul havia sido ungido rei de Israel, e Davi, obediente e sabedor disso, Saul juntou o exército e foi lá buscar para poder enterrar o corpo de Saul, de Jonatas, da família de Saul. A palavra nos diz que Davi, em momento algum, ele desonrou Saul. Em momento algum ele desonrou, ainda que a palavra do Senhor não estava mais em Saul, mas Davi não desonrou aquilo que Deus havia feito, que era ter consagrado, levantado Saul como rei. E dos filhos de Saul,
A palavra diz que a amizade de Jonatas e Davi, eles eram como irmãos. A palavra diz que eles eram como irmãos. E passa-se o tempo, Davi já era rei, e um dia Davi está sentado, ele lembra do amigo dele. Só quem tem um amigo entende o que é isso. Só quem já perdeu um amigo que era amigo mesmo, que a palavra diz, ama o amigo. Na adversidade nasce o irmão. Só quem já perdeu que vai entender essa parte da história. Davi um dia está sentado no trono, e vem a lembrança de Jonatas. E ele pergunta: não tem ninguém da linhagem de Saul para que eu possa abençoar? E levanta alguém lá e fala: tem um aleijado lá. Tem um aleijado lá, a desgraça foi tão ruim na família que não prestou para nada. Tem um aleijado lá chamado Mefibosete. E Davi manda buscar esse rapaz. E a história de Mefibosete, a palavra conta que no meio daquela guerra toda, a ama de Mefibosete vai sair com ele, ele cai, quebra os 2 tornozelos, ele fica coxo, ele não anda. E Davi manda buscar ele. E quando ele chega lá, Davi fala com ele o seguinte: olha, eu vou te restituir todas as terras do teu avô, por amor ao meu amigo Jonas. Todos os dias, em todas as refeições, você assentará na mesa do rei. Saul perdeu aquilo que Deus tinha entregado na mão dele, mas através de Davi, Deus honrou a família de Saul. Eu quero dizer para você nessa noite: se você se apartar desta palavra, se você se apartar desta palavra e não viver essa palavra na plenitude do que ela diz, não tem como você ser arrebatado, não tem como você entrar no céu. Pode fazer sacrifício tanto que for, você não vai entrar. Você não vai entrar. E você tem que entender isso. Bíblia não é só para servir de encosto, no Salmo 91 aberto na cara comendo poeira. Bíblia não é para isso. Bíblia é para ser examinada. Bíblia é para se colocar em prática o que está aqui. Nós estamos estudando sobre ética, e aqui está o manual da ética com Deus. Se você não prestar atenção naquilo que o Senhor está, nos sinais que o Senhor está te dando, mostrando para você que a sua realidade hoje está fora do que diz a palavra de Deus, que a tua vida está fora do que diz a palavra, se Jesus voltar hoje, você fica para trás. Você fica para trás. Se a tua vida não estiver fundamentada em Cristo Jesus e naquilo que Ele ensinou e na palavra de Deus, que todos nós hoje temos acesso, não te cabe lá no céu. Por isso, não fica achando que você vai ter um minuto, no último minuto de lembrar, de pedir perdão, de não sei o que, porque talvez você não tenha esse último minuto, não. Talvez você não vai ter esse último minuto. Talvez você está jogando com a sorte. Talvez você está igual os apostadores, está jogando com a sorte. Uma hora dá certo. Não, se Jesus voltar, vai dar tempo de eu falar: Jesus, me perdoa, é porque foi só um minuto de bobeira. Esse minuto de bobeira pode custar a tua salvação. Esse minuto de bobeira, esse momento que você desviou o olhar, vamos lá, pastor, mas isso é Velho Testamento, então vamos para o Novo então. Está lá o barco com Jesus e a tempestade rolando lá e tal, aquele negócio todo. De repente os discípulos veem uma luz no meio do mar.
E olha que eles não deviam ter medo, porque boa parte deles era pescador. Pedro era pescador, era o mais velho deles, experiente. Não era para ter medo. De repente viu uma luz lá. É um fantasma. Quem? Não. Jesus fala, sou eu. E Pedro fala, se é verdadeiramente o Senhor, então deixa que eu vá até o Senhor. Então vem. E Pedro pega e dá 1, dá 2, dá 3, dá 4. Mas aí o olhar dele se desvia pelos ventos. E ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, quem estende-lhe a mão? Jesus. Então eu quero dizer para você, é isso aí, ó. Se os teus olhos se desviar da palavra, tu irás afundar. Tu irás afundar. E talvez você não tenha um último minutinho para dizer, oh, Senhor, me socorre aqui. Talvez não, meu irmão. Quem já afogou aqui sabe como é que é. A gente não afoga só em água não, viu? A gente afoga na lama também. Tem uma lama chamada pecado, que se você não se limpar dele todo dia, ele vai entranhando na sua vida. Ele vai sujando você, e a palavra de Deus fala, aquele que está limpo, limpe-se ainda mais, mas aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Eu sempre falo aqui na igreja, né? Uma das frases que eu sempre digo aqui: até ficar em cima do muro é uma escolha. Até você ficar em cima do muro é uma escolha. Se você vem para a casa do Senhor para não ser receptivo à palavra, e essa palavra transformar a sua vida, vou dizer para você uma coisa que eu nunca disse aqui antes: seja bem-vindo ao clube de Alexandre Matoeiro, que resistiu fortemente à nossa pregação. Seja bem-vindo ao clube dele. Só que o clube dele não herdará o reino dos céus. Se você, meu amado irmão, acha que quando o Senhor ele diz que não mais estaria com Saul, está aqui, quero ler a palavra do jeitinho que está aqui. Quando Samuel diz para Saul, o Senhor, peraí, deixa eu achar aqui que eu perdi aqui. 23, não é 21. Porém, aqui ó, como diz aqui o Senhor, porventura tens o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra dele? Sabe por que o Senhor não tem prazer em sacrifícios e essas coisas? Porque a palavra dele é que se renova, que sustenta a vida do crente. Não é só subir monte, não é só jejum, não é só oração, mas é a palavra. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade chama-se palavra de Deus. E fala: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Tem uma peça, os que vêm no estudo vão ter que saber isso aí. Tem uma peça lá no céu para cada um de nós, que está sendo preparada. Cada alma que nós ganhamos aqui é uma pedrinha nela. Do que eu estou falando? Quem usa coroa? Quem usa coroa? Quem usa coroa? Quem usa coroa, gente? Quem usa coroa, gente?
príncipes, reis que usam coroa. Se você não está sabendo nem disso, misericórdia. Quem usa coroa é príncipe, é rei, é princesa. Saul tinha uma coroa, e mesmo ele rejeitado pelo Senhor, ele continuou tendo a sua coroa. Mas o fim de Saul foi a morte. Ele ainda governou durante anos, mas depois veio aquele que era segundo o coração de Deus. Ah, pastor, mas Davi pecou. E o pecado dele trouxe uma desgraça imensa para toda a casa dele. Mas a Bíblia, hora nenhuma, fala que ele deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. E da linhagem de Davi nasce quem? Jesus. Então eu quero dizer para você, meu irmão, talvez você está achando a tua coroa de bronze, de latão, de material que não vale nada. Toma cuidado com isso, porque a coroa que espera os salvos não é desses materiais, não. Glória a Deus. A coroa que espera os salvos é muito melhor do que esses materiais. Aleluia. Eu creio que é material que nós nem sabemos o que é. Se você está a ponto de perder a tua coroa, conserte sua vida com Deus. Volte para a palavra, e a palavra vai te libertar. Amém. Deus deixou algo para nós, uma palavra de encorajamento para cada um de nós. O problema é que a gente não quer fazer o que essa palavra diz. Eu não lembro onde que está aqui agora, senão eu iria pedir para ter colocado ali, mas eu não estou lembrando onde que está. Mas o próprio Deus nos ensinou a vencer, nos deu a maior e melhor estratégia para vencer. O problema é que o povo não quer usar essa estratégia. O povo quer o jeitinho brasileiro. Não, porque quem vai resolver meu problema é o fulano de tal. Quem vai receber meu problema é o apóstolo. Quem vai resolver meu problema é a irmã Pâmela. Quem vai resolver meu problema é a bateria. E esquece que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores, agentes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Não, isso aí eu sei onde é que está, isso aí eu lembro. Mas é outra coisa. A chave que Deus te deu para vencer é: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Está aí a chave e a palavra rema para você nessa noite. Aleluia. Se você cumprir isso que está na palavra de Deus, a chance de queda é zero. A chance de você cair é zero. Por quê? Porque você sujeitou-se a Deus, ou seja, você se pôs na dependência de Deus. Então você está na mão de Deus. Você resistiu ao diabo. Outro dia eu vi uma mulher falando um negócio, achei interessantíssimo. Ela falou assim: todas as vezes que você tiver vontade de pecar, canta um louvor. Salmo 149. Canta um louvor, que você vai ver que você vai fortalecer na hora. Isso é resistir ao diabo. Por quê? Porque quando você está louvando, a sua mente também está louvando, e o diabo não vai fazer ninho na sua cabeça. Porque a ti clamo, apressa-te a mim, inclina os teus ouvidos a minha voz quando a ti clamar. Clamor também, louvor. Muda. Suba a minha oração. Quantas vezes nós oramos cantando perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Passa. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios, ou seja, que saia da minha boca aquilo que engrandece o nome do nosso Deus. Faça. Não inclines o meu coração a coisas más, a praticar obras más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Faça.
Fira-me o justo, será isso com uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo, que não me quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Passa. Quando os seus juízes forem derrubados pelos lados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Passa. Os nossos ossos são espalhados à boca. Peraí, não é esse salmo não, é 149. Estou vendo que está longe demais de chegar na parte. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor com cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Quando eu canto, quando eu louvo ao Senhor na congregação dos santos, o Senhor, Ele está recebendo esses louvores. Passa. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozije os filhos de Sião no seu rei. Passa. Louvem o seu nome com danças, cantem o seu louvor com tamborins e harpas. Passa. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. Glória a Deus. Exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas. Oh, glória a Deus. Estejam na sua garganta os louvores de Deus, e espada de 2 fios nas suas mãos. A espada de 2 fios aqui, ó. Passa aí. Tomarem vingança dos gentios e darem repreensões aos povos. Passa. Para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro. Passa. Para fazerem neles o juízo escrito. Esta será a honra de todos os seus santos. Louvai ao Senhor. Você louva. O Senhor amarra os reis. O Senhor amarra aqueles que se levantam contra você. Agora, só fica nessa posição prostrado aquele que não está na palavra. Porque o maior alimento que nós temos é a palavra. A palavra é o alimento que sacia a nossa fome. Se você não se alimenta da palavra, pastor, eu leio. Para ler é muito fácil. Se você examinar a palavra, vai ser como você ter ido a um bom médico, a um excelente médico, que te revirou dos pés à cabeça e descobriu aquilo que ninguém tinha descoberto. Porque a própria palavra diz que Deus mostrará coisas grandes aos pequeninos. Então, se você nessa noite entendeu o que a palavra quis dizer, glória a Deus. Se você não entendeu, vai orar mais para você entender. Amém? Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, eu quero dizer para você, não tenho muito o que dizer, nós já vamos encerrar o culto. Não tenho muito para dizer para você, porque a palavra já disse tudo. A palavra já disse tudo. Chega num ponto da nossa vida que a gente deixa de ser criança. Chega num ponto da nossa vida que leite já não nos alimenta mais. Chega num ponto da nossa vida que nós precisamos comer alimento sólido. As crianças, elas precisam de beber leite, comer toda hora, tal. Mas o adulto, ele come para fazer algum tipo de atividade, seja no trabalho, seja na escola, e depois ele vai se alimentar de novo para passar mais alguma parte do dia fazendo alguma coisa. Nessa noite, o que eu quero dizer para mim e para você, o que o Senhor diz para mim e para você, é que se você não se alimentar desse alimento sólido aqui, você se torna tão
tem uma palavra certa para isso. Se você não se alimentar desse alimento sólido aqui, fisicamente falando, você é igual a uma criança. Só que com um detalhe: a criança, qualquer comida que você der ela, satisfaz ela. Você será um adulto no corpo de criança, e você não vai conseguir caminhar 10 passos. É isso aí, camaradas. Não adianta sacrifícios, holocaustos, se você não se alimenta da palavra. Não adianta você ficar aí, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e não sei o que. Deus não fala comigo, não vai falar mesmo, meu irmão. Porque o pastor não foi revelado para mim nada. Porque veio a missionária, revelou para todo mundo, não revelou para mim. Porque eu fui no culto na igreja, na revelação do não sei do que, e ninguém falou nada comigo, e não sei o que, e patati paratá, e aleluia. Mas a maior revelação chama-se Palavra de Deus. Se você anda por aí buscando só uma revelação, você vai quebrar a tua cara. Pastor, você não acredita? Acredito demais. E Deus me deu o dom também. Mas nenhuma revelação será maior do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é que liberta. É a palavra de Deus que sacia a nossa fome. Tem gente comendo umas bobeiraiadas, fast food, porque você é o cara. Você está pronto para enfrentar o gigante. Você é isso, você é aquilo. Venha do jeito que você está e fique do jeito que você está. Filho, vai caindo nisso aí para você ver onde é que você vai parar. Vai caindo nisso aí. Põe na tua cabeça uma coisa: você é dependente de Deus. Dependente de Deus. Tem uns crentes que parecem que gostam de revistinha do João Bidu, gostam de traga a pessoa amada em 3 dias. O famoso crente é o famoso crente capa, né? E só tem a capa. Crente não tem nada. Daqui a pouco a cigana está ali, está pedindo a cigana para ler a mão dele também. De vez em quando ela fica na Marilúcia ali. Se quiser ir lá, ela fica lá. Não tem uns que gostam. Tem uns que gostam. Mas nessa noite eu quero dizer para você o seguinte: ou você está com Deus, ou você não está. Não existe meio termo. É sim ou não, é tudo ou nada. Deus não dá nada 75% para ninguém. Ou é 100% para você, ou não é nada para você também. Talvez você está querendo coisas que quem está te dando é o diabo e você está gostando. Toma cuidado com a herança que o diabo está colocando na tua mão, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso.